Termina nesta sexta-feira em Belém a reunião pré-sinodal da Amazônia. Em Belo Horizonte, a exposição destaca as virtudes de Santo Agostinho. E ainda no esporte, Atlético tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians no Itaquerão, em São Paulo. Não saia daí, o Horizonte Notícias já começou. No segundo dia do Encontro dos Bispos da Amazônia, pontos polêmicos do estudo de trabalho do Sínodo foram abordados, como o papel das mulheres na igreja e a crise na região. O dia foi dedicado a trabalhos em grupos e plenárias sobre ecologia integral. Enquanto assessores e religiosos participaram de discussões no auditório, os bispos se reuniram em reservado. Logo depois, Dom Cláudio Umes, Dom Alberto Taveira e Dom Valmor Azevedo concederam uma coletiva à imprensa. Entre os questionamentos dos jornalistas, a preocupação de autoridades brasileiras sobre as propostas do Sínodo. O que precisa é que cada país cuide, portanto, da sua Amazônia, isso que a Igreja está dizendo. E nós, Igreja, que fazemos parte do país, não somos algo que está, isolado. Nós fazemos parte da população, a igreja aqui no Brasil, e nós temos que ajudar o Brasil a cuidar da sua Amazônia. O papel das mulheres na igreja foi outro ponto levantado. Precisamos, compreendo, intuir e ter a grande iluminação do Espírito Santo de pensar a ministerialidade na igreja com a proclamação da palavra de Deus, com a presença bonita já testemunhada pelas mulheres, e de fazer isso crescer dentro do contexto próprio da igreja, dentro da perspectiva adequada daquilo que é a identidade e da própria igreja, dar cada vez mais força. A Amazônia representa 40% do território da América do Sul, uma área que não pertence apenas ao Brasil, mas também a outros 8 países. Um tesouro da fauna e da flora que nos últimos dias tem chamado a atenção e estampado os noticiários em relação ao futuro desse bem tão precioso. A Amazônia entrou na agenda global desde a última semana, sendo tratada como crise internacional pelo G7. A preocupação com a floresta se deve ao seu tamanho e diversidade, quase 7,5 milhões de quilômetros quadrados. A floresta é a maior do mundo, ocupando cerca de 40% da América do Sul e se estendendo por 9 países. Nesta área vivem 34 milhões de pessoas, sendo 3 milhões de indígenas. Ao todo, são 420 tribos, que falam 86 línguas e 650 dialetos. A Amazônia é ainda um santuário da biodiversidade com 1/4 das espécies do planeta. Só de insetos são 2,5 milhões. Números grandiosos também em relação a plantas, 30 mil tipos. A fauna não fica atrás em diversidade. 1.500 espécies em aves, 2.500 de peixes, 500 tipos de mamíferos e 550 de répteis. E BH está em festa hoje. A Igreja Católica celebra hoje o dia do bem-aventurado Padre Eustáquio, o religioso que exerceu o sacerdócio em Belo Horizonte. De abril de 1942 a agosto de 1943, foi beatificado em 2006 e agora pode se tornar santo. Histórias de graças alcançadas por intercessão do beato não faltam. Dores fortes nas costas fizeram César procurar ajuda médica. O diagnóstico, nódulos no pulmão. Devoto de Padre Eustáquio, seu pedido era apenas um. O que eu pedi para ele, que o que eu tivesse fosse algo que a medicina pudesse curar, que ele transformasse o que eu tivesse, o que eu estava sentindo em algo que pudesse ser curado pela medicina. Ana permaneceu o tempo todo ao lado do esposo. Há um ano, o casal foi à festa que celebra o Dia do Beato em BH para agradecer a graça alcançada. Na ocasião, fizeram mais um pedido ao padre que dedicou sua vida a ajudar as pessoas. Um filho. Eu fiquei grávida de gêmeos, né? Infelizmente, com 8 semanas eu perdi um bebê, mas o nosso milagre está aqui, que é o Valentim Eustáquio. A história de César e Ana se une de tantas outras pessoas agraciadas pela intercessão de Padre Eustáquio. Em 2006, o religioso foi beatificado e segue no Vaticano um processo que estuda a canonização do padre, que nasceu na Holanda e viveu os últimos anos em BH.
O que nós aguardamos ansiosamente é que o Santo Padre possa se manifestar, reconhecendo que uma das muitas graças que diariamente nós recebemos aqui nesse santuário e por todo o Brasil, as pessoas relatando como Deus tem atuado nas suas vidas, que uma dessas graças seja reconhecida como um milagre. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, assinou um decreto que concede 1 ano de graças especiais através da indulgência parcial para os devotos do beato Padre Eustáquio. O documento prevê a concessão da indulgência aos fiéis que participarem das comemorações jubilares dos 100 anos de ordenação sacerdotal de Padre Eustáquio até o dia 10 de agosto do ano que vem. Durante todo o dia, haverá celebrações em intenção ao beato na capital. A missa das 4 horas da tarde será presidida por Dom Valmor. E agora vamos atualizar os destaques do mundo esportivo com o André Cristino. André, seleção brasileira feminina teve estreia de nova treinadora? Teve estreia e uma excelente estreia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos ligados no jornal. Ontem a Pia Sanhag teve seu primeiro jogo à frente da seleção brasileira. A sueca multicampeã, mostrou que não veio a passeio aqui não. O Brasil venceu a Argentina por 5-0. Vamos ver os gols dessa partida. O primeiro gol foi marcado pela Ludmilla. Bateu ali 1-0 para a Ludmilla. Depois a Formiga, 41 anos, fez 2-0 para o Brasil contra a Argentina. O terceiro gol foi marcado logo em seguida pela Debinha. O cruzamento lá da esquerda, a Debinha fechou fazendo 3-0. Teve mais gol, a Érica, na cobrança de escanteio, meteu a cabeça na bola, 4-0. E a Juncos foi cortar uma cobrança de falta do Brasil, acabou fazendo gol contra, 5-0. Essa partida foi válida pelo torneio internacional da cidade de São Paulo. E no domingo, 1h da tarde, o Brasil vai disputar a final contra o Chile, que venceu a Costa Rica por 1-0. Vale lembrar que a Marta foi cortada dessa competição, porque teve uma lesão um pouquinho antes dela começar. Então está fora, mas é bom que a Pia já começou com o pé direito, fazendo uma renovação na seleção brasileira. Ganhar é sempre bom, mas ganhar das Argentinas... É melhor ainda. E os times de Minas? Pois é, o Atlético vai jogar, né? Os times mineiros nessa rodada jogam sempre às 7 horas da noite. O Atlético vai jogar no domingo, 7 horas, contra o Corinthians, lá em São Paulo. E tem que quebrar um tabu, né? Nunca venceu na Arena Corinthians. São 6 confrontos lá, com 3 derrotas e 3 empates. A boa notícia para o torcedor é que os 3 últimos jogos foram empates. Ou seja, o Atlético parou de perder lá. Agora é só começar a ganhar. Para esse jogo, o Atlético deve botar força máxima. No meio da semana, garantiu vaga na semifinal da Sul-Americana. Então agora o foco é o Campeonato Brasileiro. O Atlético, que caiu para a 6ª colocação, quer voltar para o G4 e para isso tem que ter força máxima. No domingo, também no mesmo horário, às 7 da noite, o Cruzeiro vai receber o Vasco no Mineirão. E aí a história é um pouco diferente. O Cruzeiro deve poupar alguns jogadores. Quarta-feira, o Cruzeiro tem jogo pela Copa do Brasil contra o Internacional. Perdeu o primeiro jogo aqui no Mineirão por 1-0, então vai ter que vencer em Porto Alegre por 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, por 2 ou mais gols para avançar. Não é uma tarefa fácil, então o Rogério deve poupar alguns jogadores para poder ir força máxima contra o Internacional. A boa notícia para o Rogério, pela primeira vez ele vai poder contar, caso queira, com a dupla de zaga titular. Dedé e Léo nunca atuaram juntos com o Rogério Ceni. Vai ser o terceiro jogo do Rogério. E aí no sábado, às 7 horas da noite, tem o América. O América contra o Operário, começando no segundo turno. O América que mira agora o G4, nada mais melhor do que vencer em casa para se aproximar ali do G4 e a vaga de acesso para o ano que vem. Com certeza. Vamos esperar então. Segunda-feira você volta para nos atualizar. André, agora essa semana foi uma semana de datas muito especiais, né? Teve o dia de um santo muito querido pelos brasileiros. Teve sim, no dia 28 de agosto, na quarta-feira, foi dia de Santo Agostinho. E o colégio que leva o nome do santo abriu na capital uma exposição, a visitação para uma exposição sobre a vida e a obra do religioso. O pátio nunca esteve tão colorido. O Colégio Santo Agostinho, em BH, ganhou obras de arte feitas pelos próprios alunos para a exposição em homenagem ao padroeiro. A Expo Agostiniana é uma atividade que envolve toda a comunidade educativa. Esse ano nós já estamos na 5ª edição. E é um tempo, um processo de viver, de aprofundar o carisma agostiniano, a sua espiritualidade, o legado que Santo Agostinho deixou para todos nós. A exposição começa a ser desenvolvida cerca de 5 meses antes de ser apresentada. A ideia surge na aula de educação religiosa e depois de ser desenvolvida, passa para a aula de artes, onde as obras de fato ganham vida.
O tema da 5ª edição foi Agostinho, um homem entre outros homens. Alunos de todas as turmas contribuíram com a exposição. Os valores de Santo Agostinho, enquanto homem de bem, servem de inspiração para os jovens. Que é muito importante a questão da ideia da solidariedade, né? A interioridade é um espaço onde se busca realmente esse encontro com o outro, a inquietude, que é aquele que sai em busca, né, daquilo que ele quer construir, daquilo que ele quer ser. E, na verdade, são valores que eles são realçados na exposição, né, no momento que acontece, mas eles permeiam todo o processo do ano e de vida escolar dos meninos aqui. Com tantas virtudes representadas pelo olhar e inocência das crianças, era de se esperar que a exposição gerasse tanta admiração. E se você quer conferir a história da vida de Santo Agostinho, então é bom se apressar, pois a exposição só vai até hoje e a entrada é gratuita. Falando em se apressar, né, André? Acabou o jornal se apressou, já acabou a semana também? Rapidinho, passou muito rápido. Passou muito rápido, que o fim de semana demora um pouquinho mais. Então, Mara. Então, como dizem por aí, #sextou, a gente volta segunda-feira, 8h45 da manhã, e nós dois te esperamos. Tchau, tchau.